Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui novamente para fazer mais um vídeo para o canal. Hoje estarei comentando sobre o texto bíblico de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, mas especificamente sobre a palavra grega phaulon, que ocorre dentro deste texto bíblico. Se ela de fato significa pecado ou inútil, tendo a sua aplicabilidade dentro deste versículo bíblico. Sobre isso que estarei abordando nesta ocasião. Aqui nesta imagem nós temos o interlinear grego-português, onde ocorre o texto de 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 10. E o termo phaulon, traduzido aí como mal, na parte sublinhada e destacada no texto. A ideia de mal aqui, dentro deste versículo bíblico, segundo F.F. Bruce, pode se referir a ações não pecaminosas, mas antes inúteis e sem valor. Não se refere a pecados graves, mas inclui aquilo que é indigno, inútil ou sem valor diante de Deus. Então é sobre esta palavra aí especificamente que está destacada dentro deste texto que eu estarei trabalhando e analisando e compartilhando com vocês, do ponto de vista da lexicografia e também de algumas outras obras que estão relacionadas a este texto e especificamente tratando sobre essa palavra. Começando com o dicionário grego de Strong, que define faulos como fácil, usual, baixo, sem valor, entre outras definições secundárias que ele traz sobre esta palavra. Já o léxico do PDAG diz o seguinte sobre faulos, em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 10. Pode se referir ao desempenho daqueles sob julgamento, se alguém levou uma vida de alto ou baixo nível, ou mais provavelmente deve ser entendido como a ser relativamente inferior em qualidade, como em referência aos tipos de prêmios que são oferecidos. Em 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 10. Em suma, faz menção se você foi alguém sem valor, inútil ou não. Já o léxico grego de Edward Robson, por sua vez, define faulos como sendo ruim, doente, inútil. Já o léxico grego de Thayer define faulos como fácil, leve, comum, sem valor, sem importância, e cita como uma das referências 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 10. Já o léxico grego de Wilbur e Frederick Dunker define faulos como sendo sem valor, mau, ruim, baixo, e cita também 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, como uma das referências bíblicas. Ainda temos o léxico grego de Louinaida, que define faulos como relativo a ser mau, no sentido de baixeza moral, ou seja, sem valor. Já observando agora a nova chave linguística grega do Novo Testamento, define faulos como ruim, grave, mal. Observando esta outra chave linguística grega, nós temos o seguinte, comentando sobre faulos, que nos diz assim: indigno, mal, sem valor. A palavra indica a impossibilidade de qualquer lucro verdadeiro vindo dele, e a noção de indignidade é o ponto central. No léxico grego de Smith, comenta o seguinte como definição sobre o termo grego phaulos, dizendo leve, inútil, sem importância. E por fim, pessoal, para concluir, eu quero compartilhar com vocês aqui, através desta última imagem, a obra Sinônimos do Novo Testamento, de Richard Trent, que comenta o seguinte nesta parte que está sublinhada e destacada. Esta noção de inutilidade é a noção central de faulos. Então, eu quero aqui concluir com essas minhas palavras o seguinte, dizendo que em todas as obras que eu apresentei aqui, neste vídeo, que foi um vídeo curto e objetivo, nenhuma delas
trouxe a ideia de que faulos tem o significado de pecado, especificamente ainda no texto de 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 10. Mas antes todas trabalharam dentro de um mesmo âmbito, de forma alinhada, trazendo a ideia e a noção de que faulos, de fato, significa algo baixo, sem valor, inútil, inutilidade. Essa é a ideia, essa é a noção, esses são os significados da definição desta palavra grega faulos. A ideia de querer embutir, inferir de que faulos significa pecado não tem fundamentação no ponto de vista da lexicografia, também de comentários exegéticos e também através de obras como da chave linguística. Mas antes, o que a lexicografia especificamente apresenta é que faulos, a noção central desta palavra, deste termo grego, é inutilidade, é algo inútil, algo sem valor. Então eu vou ficando por aqui, o que eu tinha para compartilhar com vocês nesta ocasião era isso. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.